Disciplinar, né? A área biomédica, né? Dentro da área biomédica, nós temos praticamente todas as disciplinas e mais um pouquinho, porque a gente ainda tem uma área de biologia animal mais ligada à paleozoologia, uma parte molecular, etc., que é bem interessante, né? E, para quem conhece, então, o professor André Sampaio Pupo, né, é bem conhecido. André foi o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia Terapêutica, né? E tivemos grandes congressos e grandes atividades com o André como presidente. E agora nós vamos ter o prazer de escutar o André falar sobre o seu trabalho. O André, assim, já fazendo um spoiler, né? O André é uma das pessoas que mais entende dessas partes desse assunto de agonismos e antagonismos de alfa-adrenérgico. Olha, André, não fala que não, porque você é o meu herói nessa história. Não vale. Né? Então, o professor Pupo é graduado em Ciências Biológicas pela Unesp de Botucatu, né? Fez seu PhD pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e atualmente é professor da Unesp de Botucatu, né? Que ele vai falar um pouquinho sobre Botucatu para a gente. Né? Tem uma vasta experiência, como eu falei, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental e tem uma vasta experiência na área de farmacologia, essa parte de farmacologia bioquímica e molecular, né, estudando características bioquímicas e farmacológicas, óbvio, dos receptores alfa-adrenérgicos. André, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui e o programa de pós-graduação tem uma grande honra. Tá? Pode ficar à vontade, o microfone é seu. Obrigado, Cristina. Eu, de início, eu começo agradecendo o seu convite. Eu fico muito honrado de falar sobre farmacologia aí para o programa de pós-graduação em biociências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado de novo. Mas antes de começar a parte boa, eu vou manifestar aqui minha completa indignação com o ataque que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro sofreu essa semana. São essas maluquices desse tempo sombrio que nós estamos vivendo, né? E estou aqui na Cada um tem torcida. seus 5 minutos de fama. Né? Nós estamos fazendo abaixo-assinado para pedir o impeachment dele por incompetência e ignorância. Quem sabe? Né? O retorno tem que ser na mesma altura. Né? Bom, pessoal, então, como a Cristina já antecipou, antes de eu falar sobre o agonismo tendencioso nesses receptores adrenérgicos, né, deixa eu apresentar o que é a Unesp e o que é a coisa um pouco mais exótica do que a Unesp, até Botucatu. Né? Bom, aqui é uma ilustração do mapa do estado de São Paulo, e cada um desses pontos aqui, distribuídos por praticamente todo o estado de São Paulo, reflete um dos campi da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ou Unesp. O estado de São Paulo tem 3 universidades estaduais, as duas mais famosas, né? A Unicamp e a USP, com seus diferentes campi também, e, numa analogia, a Unesp seria mais ou menos as casas pernambucanas, as casas Bahia das universidades estaduais paulistas. Né? Qualquer cidadezinha do interior do estado de São Paulo, praticamente, tem um campi da Unesp, e isso inclui, dentre essas cidades pequenas, Botucatu. Então, está aqui uma foto aérea do nosso campus, nós temos aqui uma pancada de salas de aula, porque a gente dá aula para caramba. Isso porque aqui no campus de Botucatu nós temos 4 unidades diferentes. O Instituto de Biociências, no qual o meu departamento está inserido, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e a Faculdade de Ciências Agronômicas. Né? Então, Botucatu é uma cidade que depende muito da universidade. Nós temos apenas 120 mil habitantes, se contar cachorro, papagaio, gato e toda a área rural.
Temos aqui um parque industrial relativamente bom, com uma grande instalação da Duratex e muito eucalipto na área, fazendo chapas de madeira compensada, né? Temos também uma fábrica da Embraer. Botucatu já foi muito mais famoso por ter um forte time de futebol feminino, mandando atletas para a seleção olímpica, para a seleção brasileira, e também, né, por causa do meu ex-vizinho, né, o antigo piloto de Fórmula 1, o Felipe Massa. Felizmente, nós entramos no noticiário, aí, muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, que Botucatu está sendo a sede desse estudo sobre a efetividade da vacina da AstraZeneca Fiocruz. Oxford AstraZeneca Fiocruz, aqui no Brasil, né? E passamos por uma campanha de intensa vacinação em massa e conseguimos vacinar 65 mil pessoas num único dia. Minha esposa saiu de casa aqui às 9 da manhã para ir se vacinar, logo no primeiro horário, e 9h10 ela estava de volta. Falou que demorou os 10 minutos porque ela parou para conversar com uma amiga. Então, essas são uma das vantagens de viver em cidades pequenas, né? Bom, como é que vai ser essa fala científica a respeito do meu tema de interesse farmacológico, cujo título da apresentação é um potencial terapêutico para o agonismo tendencioso em receptores alfa-1 adrenérgicos. Inicialmente, eu vou fazer uma breve definição do que nós, farmacologistas, entendemos por esse agonismo tendencioso. A seguir, faremos, de novo, uma breve revisão sobre a fisiofarmacologia desses receptores adrenérgicos específicos, que nós chamamos de alfa-1 adrenérgicos. Vou apresentar a parte mais legal logo em seguida, que são exemplos de agonismo tendencioso e suas repercussões, não necessariamente terapêuticas proveitosas, mas que ajudam a gente a entender muitos dos efeitos dessas drogas quando são usadas com propósito terapêutico. E para apenas, ao final, apresentar, de fato, o potencial terapêutico para um destes agonistas tendenciosos que nós estamos investigando mais a fundo nos últimos tempos, nos últimos 4 anos, 4 a 5 anos, na verdade. Então, passando já para a farmacologia propriamente dita, né? O que nós chamamos de agonismo tendencioso é um fenômeno não necessariamente farmacológico, mas é um fenômeno biológico, né? Que pode ser explicado do ponto de vista evolutivo, quando um único alvo receptor, né? O receptor, aquela estrutura com a qual a molécula sinalizadora endógena interage para mudar o funcionamento da célula-alvo. Então, nós conhecemos inúmeros exemplos de receptores para essas moléculas sinalizadoras que compartilham muitas moléculas sinalizadoras, o que nos dava, há 2, 3 décadas, uma ideia de para que essa redundância, né? Várias moléculas sinalizadoras diferentes interagindo com o mesmo alvo farmacológico, ou alvo biológico, no caso, né? Não faz sentido que haja essa redundância, deve haver algo a mais aí. E o agonismo tendencioso, do ponto de vista farmacológico, nada mais é do que uma exploração desse fenômeno biológico que nós batizamos aí na última década de agonismo tendencioso. Nós, eu digo, farmacologistas, né? Então, esse agonismo tendencioso, ele não é restrito a receptores acoplados à proteína G, como essa cobrinha aqui ilustrada nessa membrana plasmática dessa célula. O agonismo tendencioso ele também ocorre para receptores intracelulares, por exemplo, como receptores para ligantes lipofílicos esteroidais, hormônios esteroidais. Também ocorre agonismo tendencioso, nós conhecemos exemplos para receptores ionotrópicos, receptores associados a canais iônicos, né? Então, o que essa ilustração aqui nos mostra é uma membrana plasmática com um receptor-alvo
e 2 ligantes interagindo com este receptor-alvo. Deste receptor podem emanar múltiplas vias de sinalização, que, a título de simplicidade, eu chamei aqui de sinalização 1 e sinalização 2. A assinatura farmacológica do agonismo tendencioso é quando há uma reversão na ordem de potência ou na ordem de eficácia desses 2 agonistas em dispararem cada uma dessas vias de sinalização intracelular. Bom, para o farmacologista, essas reversões de ordem de potência, né? Bom, para o farmacologista, quando ele fala potência e eficácia, o farmacologista não consegue falar sobre esses termos, ambos os termos, potência e eficácia, exceto se ele analisar esses termos em relação a uma curva do tipo dose-resposta. Então, da esquerda para a direita, aqui as doses estão crescendo, de baixo para cima, o efeito ou a resposta produzida por aquela droga vai crescendo. Quando há reversões na ordem de potência destes agonistas em dispararem essas vias de sinalização, o que nós vemos é o seguinte: para a produção da resposta 1, que emana da via de sinalização 1, o agonista A é mais potente que o agonista B. Porém, para a produção da resposta 2, que emana da via de sinalização 2, o agonista B passa a ser mais potente que o agonista A. A mesma coisa para reversões de ordem de eficácia. O agonista A é mais eficaz que o agonista B em produzir a resposta 1, enquanto que, para a produção da resposta 2, o agonista B se mostrou mais eficaz do que o agonista A. Então, essas reversões de ordens de potência ou reversões de ordens de eficácia são as assinaturas farmacológicas do agonismo tendencioso. E o farmacologista interpreta isso através dessas curvas do tipo log, dose, resposta completas. Isso foi muito importante para a farmacologia há cerca de uma década e meia atrás, porque nós gostávamos de identificar receptores e classificar esses receptores em termos de ordens de potência de agonistas e de antagonistas. E então, há mais de uma década agora, nós já sabemos que, puxa, essa estratégia não necessariamente é verdadeira ou vai nos levar a uma conclusão válida. Imaginar que, sempre para a produção de um tipo de resposta, a mesma ordem de potência ou de eficácia de um agonista vai ser atingida. Eu vou voltar a mencionar essas reversões de ordem de potência ou ordem de eficácia mais adiante para nós. Bom, quem são esses receptores alfa-1 adrenérgicos? Esses receptores alfa-1 adrenérgicos, eles são receptores para o neurotransmissor no sistema nervoso central, né, a noradrenalina, e o neurotransmissor periférico, simpático, a noradrenalina também, e também para o hormônio produzido pela medula da glândula adrenal, a adrenalina. Norepinefrina, noradrenalina são exatamente as mesmas pessoas que a adrenalina e a noradrenalina. Só uma questão de nômina. Então, quando nós, ou melhor, no genoma de vertebrados, pelo menos, nós encontramos 3 diferentes genes que codificam esses receptores alfa-1 adrenérgicos, que são partes dos receptores ativados pela adrenalina e noradrenalina. Nós nomeamos esses receptores de alfa-1A, alfa-1B e alfa-1D. O C foi um natimorto, logo que ele nasceu a gente viu que tinha classificado ele errado, então matamos ele logo que nasceu e ficou essa nomenclatura confusa. Todos esses 3 receptores alfa-1 adrenérgicos, eles têm 7 domínios transmembranares, pertencem à classe A dos receptores de 7 domínios transmembranares, semelhantes à rodopsina. E nós enxergamos aqui nessa ilustração, cada uma dessas bolinhas, um aminoácido,
7 grandes grupamentos de aminoácidos anfipáticos que são inseridos na membrana plasmática da célula, e esses grupamentos são conectados por alças intracelulares e extracelulares mais hidrofílicas. Todos esses receptores possuem uma relativamente longa alça carboxiterminal intracelular, e hoje nós já sabemos que a interação e ativação das proteínas G, as principais proteínas envolvidas na transdução de sinal por esses receptores, interagem mais ou menos com essa região aqui do receptor. Esses receptores, eles exercem variadas funções, eles estão distribuídos por todo o organismo, incluindo o sistema nervoso central. Provavelmente já acendeu a luz na cabeça de muitos de nós aqui, puxa, receptor alfa-1 adrenérgico me leva ou me remete ao sistema cardiovascular, onde esses receptores exibem um papel muito importante no controle do tônus vascular. Em outras palavras, quando o sistema nervoso autônomo simpático regula o tônus do músculo liso vascular, essa regulação se dá através da liberação de noradrenalina, que ativa um desses 3 receptores alfa-1 adrenérgicos, que se encontram distribuídos de forma relativamente diferencial. Mas nós também conhecemos papéis específicos desses receptores no sistema nervoso central, onde eles estão envolvidos com neurogênese, aprendizado e memória, regulação de humor, atividade exploratória, ativação comportamental, mas para pelo menos metade da população humana, né, aqueles que têm próstata, né, esses receptores eles são mais conhecidos por estarem envolvidos na contração da musculatura lisa da próstata. Isso porque o homem, no envelhecimento, a próstata aumenta muito de tamanho. Isso causa o que nós chamamos de sintomas do baixo trato urinário. A próstata comprime a uretra e causa dificuldade de micção. E esse tônus da musculatura lisa prostática, esse tônus é predominantemente mantido pela ativação desse cara aqui, esse receptor alfa-1A. Então, apesar da gente associar imediatamente esses receptores ao sistema cardiovascular, para mim, para o André, e talvez para mais uns outros 2 ou 3 interessados na biologia desses receptores, o papel mais importante, o papel biológico mais importante desses receptores é no trato gênito-urinário. Isso porque, de um ponto de vista evolutivo, a inexistência desses receptores é incompatível com a vida. Opa! Por que incompatível com a vida? Porque esses receptores são os responsáveis por promover a contração da musculatura lisa da genitália acessória masculina, epidídimo, ducto deferente, vesícula seminal e também da próstata e uretra no momento da ejaculação. Então, a ejaculação do sêmen depende do sistema nervoso autônomo simpático, que faz essa musculatura lisa contrair, propelir o esperma, e isso é predominantemente comandado pela ativação desse receptor alfa-1A. Então, um camundongo, que é nocaute para esse receptor alfa-1A, por exemplo, a fertilidade desse camundongo cai pela metade. Já o camundongo, que é nocaute para esses 3 subtipos de receptores alfa-1 adrenérgicos, ele é completamente estéril, apesar de produzir espermatozoide completamente viável. Isto é, se eu pegar o espermatozoide desse camundongo, que é triplo nocaute para esses receptores, esse espermatozoide vai fecundar um óvulo e vão nascer indivíduos viáveis. Mais recentemente, nem mais tão recentemente assim, né? Cresceu a empolgação com o desenvolvimento de um método contraceptivo masculino que seja farmacológico e plenamente reversível, portanto,
que seria através da inibição da contração dessa musculatura lisa da genitália acessória, que depende muito desses receptores alfa-1 adrenérgicos. Não só deles, é claro, desses alfa-1A, bem como de receptores purinérgicos. Basta nós nos lembrarmos que a ATP é um importantíssimo cotransmissor autonômico periférico, no simpático. Bom, então vamos lá. Para que servem? Que utilidade terapêutica a gente tira na atualidade das drogas que interagem com esses receptores? Bom, do ponto de vista terapêutico, então, esses receptores alfa-1 adrenérgicos, eles são alvos para antagonistas, para drogas que se comportam como antagonistas, isto é, interagem com o receptor e que, por competição, impedem que o ligante endógeno interaja com esse receptor. Esses antagonistas são úteis para tratar a hipertensão arterial. Na verdade, são drogas de segunda, terceira escolha, tem coisa muito melhor como terapêutica antihipertensiva, mas estão aí, são usadas. E para metade da população do mundo, especificamente para a população mais velha, que bati 3 vezes na madeira aqui, tomara que eu não precise fazer uso, antagonistas desses receptores alfa-1 adrenérgicos são úteis para tratar os sintomas da hiperplasia prostática benigna, aquela que causa dificuldade de micção, exatamente por eliminar o tônus simpático, relaxar a musculatura lisa da próstata e da uretra e facilitar a micção. Já no que me atrai muito mais... deixa eu pular antes do que me atrai muito mais. Então, eles são alvos para antagonistas dirigidos contra esses receptores, mas eles também são falsos alvos ou alvos espúrios, o que nós chamamos de off-targets, para dezenas, na verdade, para pelo menos 2 a 3 dezenas de drogas, André, de drogas que têm efeitos antidepressivos ou antipsicóticos em humanos. Nós conseguimos explicar muitos dos efeitos indesejáveis desses antidepressivos e antipsicóticos em humanos, porque essas drogas interagem na mesma faixa de concentração que elas interagiriam com seu alvo terapêutico, com esses receptores alfa-1 adrenérgicos, causando hipotensão postural, distúrbios ejaculatórios no homem, ganho de peso tem sido associado com o antagonismo desses receptores, entre outros efeitos indesejados. Já os agonistas destes receptores alfa-1 adrenérgicos são drogas muito úteis, na verdade, imprescindíveis, para reverter a hipotensão arterial no choque. São medicações bastante seguras, são encontradas em medicamentos de venda livre em balcão de farmácia, seja através da administração da via oral, isto é, muitos desses antigripais, antirresfriado que a gente compra no balcão da farmácia contém um agonista desses receptores alfa-1 adrenérgicos, cujo propósito é produzir vasoconstrição nos vasos que irrigam a musculatura lisa, nos vasos que irrigam a mucosa nasal e, assim, causar a sensação de descongestão nasal. Além disso, são componentes de medicações úteis para promover vasoconstrição tópica, como, por exemplo, na rosácea, aquela vermelhidão da pele, várias pomadas úteis na reversão da rosácea têm um vasoconstritor que é agonista de receptor alfa-1 adrenérgico. Bom, a empolgação, ou melhor, o interesse no estudo continuado de agonistas desses receptores alfa-1 adrenérgicos vem crescendo nos últimos tempos, porque a gente aprendeu que a ativação crônica de receptor alfa-1A adrenérgico, mas não do alfa-1B, em roedores, aumenta a expectativa de vida desses animais em cerca de 30%. E esse aumento na expectativa de vida tem sido relacionado com um fenótipo
neuro e cardioprotegido que é conferido pela ativação crônica desse receptor alfa-1A, mas não do receptor alfa-1B, que dá um fenótipo relativamente oposto. Então, isso garante para a gente, ou melhor, para a farmacologia desses receptores, pelo menos ainda algumas décadas de existência da investigação básica aí, da gente, o interesse em conhecer a biologia fundamental desses receptores, né? Falando em biologia fundamental, como é que eles sinalizam do ponto de vista canônico, né? Então, uma ilustração aqui da membrana plasmática da célula, separando aqui o compartimento extracelular para cima e intracelular para baixo. Um desses receptores adrenérgicos alfa-1, localizados na membrana plasmática da célula, a molécula de noradrenalina interagindo com esse receptor. Grande parte dessa sinalização que emana da ativação desse receptor depende da proteína heterotrimérica, proteína G, como nós já sabemos, né? A ativação desse receptor promove a troca de nucleosídeo, a subunidade alfa ativa a fosfolipase C, que cliva fosfolipídios de membrana, especificamente fosfatidil-inositol bisfosfato, gerando 2 segundos mensageiros, né? O diacilglicerol, que é insolúvel, fica lá na membrana. E também o inositol trisfosfato. Esse inositol trisfosfato, ele se difunde da membrana plasmática, ativa receptores para inositol trisfosfato presentes em organelas intracelulares que acumulam cálcio, que estocam cálcio, como retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático, mitocôndria tem receptor para IP3, núcleo, e promove um aumento na concentração livre de cálcio intracelular. Bom, cálcio diacilglicerol ativa uma proteína quinase que dispara as clássicas cascatas de sinalização fosforilativa, levando aí, por exemplo, ao controle da atividade de proteínas mitogênicas. Tá? Bom, o paradigma anterior, ou seja, o modelo anterior, é que depois de disparada essa sinalização dependente da proteína G, o receptor era, no estado ativo, reconhecido por proteínas quinases, essas proteínas quinases intracelulares, representadas aqui por essa GRK, G-Protein Receptor Kinase, ela fosforila o receptor, essa fosforilação desacopla o receptor da proteína G, e proteínas acessórias intracelulares, como, por exemplo, as arrestinas, a beta-arrestina, reconhece o receptor fosforilado, interage com proteínas adaptadoras e levam à endocitose desse receptor para vesículas endocíticas, interrompendo a sinalização. Hoje já estamos carecas de saber que essa internalização do receptor não interrompe a sinalização, ela dispara uma outra sinalização, ainda dependente do receptor, mas de outra forma, dependente de outras proteínas acessórias, como ilustrado nesse exemplo aqui, dependente da beta-arrestina. Bom, uma pergunta que sombreia, na verdade, sempre sombreou essa pergunta, várias das perguntas menores do nosso laboratório, caramba, existem 3 genes diferentes que codificam receptores alfa-1 adrenérgicos. Todos esses 3 receptores são acoplados à proteína GQ predominantemente. Esses receptores geralmente são expressados como misturas de receptores em órgãos, tecidos e células. Para noradrenalina, para adrenalina, seria a mesma coisa que fosse um único receptor, porque os ligantes endógenos, noradrenalina e adrenalina, ativam de forma muito parecida esses 3 receptores. Então, sempre ficou na nossa cabeça aqui qual é a explicação, ou é essa redundância realmente verdadeira, né? Esses receptores são redundantes de fato ou não? E o que essa pergunta maior vem nos respondendo é que não, essa redundância não é absoluta. Pelo menos a gente já sabia isso há mais de uma década, que do ponto de vista da fosforilação, da regulação da vida desse receptor,
no que diz respeito à fosforilação em resposta à ativação, à dessensibilização desse receptor e à internalização, isso é razoavelmente diferente para os 3 subtipos de receptores alfa-1. A gente já sabia que o subtipo alfa-1A, quando ativado pela noradrenalina, adrenalina ou fenilefrina, que é um agonista sintético desse receptor, são muito mais resistentes à fosforilação, dessensibilização e internalização do que os outros 2 subtipos, dando a noção para a literatura de que os receptores alfa-1A são muito menos frouxamente regulados do ponto de vista dessa regulação endógena, desculpem, do que os subtipos alfa-1B e D. Então, o alfa-1A, na ideia da literatura, é que seria aquele receptor resistente à dessensibilização, internalização, enquanto que o receptor alfa-1B e D seria aquele receptor dessensibilizável mais facilmente. Bom, o que a gente vem demonstrando é que isso não é verdade para todos os ligantes. E especialmente isso não é verdade para um ligante de interesse terapêutico, a oximetazolina. Então, aqui está a estrutura da noradrenalina, é uma catecol etilamina. Aqui a gente não encontra essa estrutura de catecolamina na molécula da oximetazolina. Na verdade, a gente chama ela de imidazolina, porque ela tem esse núcleo imidazolínico na sua estrutura. E essa oximetazolina é largamente usada como vasoconstritora em colírios branqueadores dos brancos dos olhos, né? Exatamente porque promove vasoconstrição, e como descongestionante nasal tópico. Mas, interessantemente, a gente já sabe, desde a década de 70, que o uso dessas moléculas não é recomendado por mais do que 3 dias. Isso porque há uma vermelhidão rebote que se instala quando o uso dessas substâncias se estende por muito tempo ou quando ela é usada com uma frequência muito maior do que a sugerida na bula. E a famosa rinite medicamentosa, né? Isso é, o meu nariz fica escorrendo, e no jargão popular, você usa esse descongestionante nasal, você está viciado, você vai ficar viciado nisso. Não, não é que eu vou ficar viciado, isso daqui não causa dependência. É simplesmente o efeito vasoconstritor desaparecendo porque esses receptores estão sendo internalizados. O que nos intrigava há cerca de uma década atrás, diapositivo desgraçado, pronto. O que nos intrigava é que essa oximetazolina é um agonista seletivo de receptores alfa-1 adrenérgicos. Aqui estão curvas de inibição da ligação de um ligante triciado em cada um desses receptores, alfa-1A, B e D. E a gente consegue ver aqui que a oximetazolina tem uma afinidade cerca de 30 a 100 vezes maior pelo receptor alfa-1A do que pelo receptor alfa-1B e D. E, na verdade, o receptor alfa-1A é exatamente aquele que a gente imaginava ser o mais resistente à dessensibilização. Bom, então, há cerca de uma década atrás, nós passamos a investigar essa curiosidade, né? Olha que coisa interessante, né? Nós sabemos que a noradrenalina não dessensibiliza esse receptor alfa-1A, mas a literatura nos mostra, pelo menos a literatura clínica, que a oximetazolina dessensibiliza muito bem esse receptor, né? Bom, e passamos a investigar isso in vitro, então, em ensaios clássicos de músculo liso isolado em banhos de órgãos, né? E escolhemos 2 tecidos de músculo liso, a artéria caudal do rato e o ducto deferente do rato, simplesmente porque esses 2 tecidos têm muito receptor alfa-1A envolvido nos seus efeitos contráteis, no efeito contrátil de agonistas desses receptores. Tá? O que essa figura nos mostra aqui são curvas concentração-resposta de fenilefrina, que é um agonista desses receptores, numa artéria caudal do rato. Feitas de forma consecutiva, aguardando-se 45 minutos entre cada uma dessas das curvas. A primeira, a segunda e a terceira. Não há nenhum sinal de taquifilaxia, isto é, de perda de efeito contrátil da fenilefrina nessas 3 curvas consecutivas. Porém, notem
com o agonista seletivo de receptor alfa-1A, a oximetazolina. Primeiro, ela é um agonista parcial em comparação com a fenilefrina. Porém, logo na segunda e na terceira curva concentração-resposta, utilizando o mesmo intervalo que nós utilizamos para a fenilefrina, nós conseguimos ver aqui uma intensa perda de efeito contrátil da oximetazolina. Isso in vitro. Ainda mais, se a gente trata essa artéria com oximetazolina por apenas 5 minutos e volta a expor a artéria à fenilefrina, a fenilefrina, que é o agonista total de maior eficácia, perde grandemente sua potência em causar contração nesses órgãos. Um outro tecido que expressa esses receptores, o ducto deferente, a mesma coisa, 3 curvas concentração-resposta consecutivas para noradrenalina e nada. Já a segunda curva concentração-resposta acumulativa consecutiva para a oximetazolina, aguardando 45 minutos de intervalo, a oximetazolina perdeu completamente a sua capacidade de contrair o tecido. E, de novo, se a gente expõe esse tecido à oximetazolina, a noradrenalina perde grandemente a sua potência em contrair esse tecido. Então, há taquifilaxia para a oximetazolina, mas não há taquifilaxia para outros agonistas. E passamos a investigar isso usando estratégias um pouco mais moleculares e com o receptor humano transfectado em células REC-293. Simplesmente porque, usando esse receptor recombinante humano, a gente consegue fazer vários outros experimentos que não conseguimos fazer com o receptor nativo e que eu vou descrever mais adiante para vocês. Então, aqui está mostrando elevações na concentração intracelular de cálcio numa célula REC, transfectada com esse receptor alfa-1A humano e carregada com um indicador fluorescente de cálcio, fluo4. Aqui os registros típicos dessas elevações de cálcio intracelular em resposta a doses crescentes de noradrenalina, e aqui as respectivas curvas concentração-resposta nos 3 receptores humanos recombinantes expressados nessas células. Então, bonitinho, a noradrenalina é um agonista total, se comporta como um agonista total nesse receptor, a oximetazolina é um agonista parcial, frente à noradrenalina nessas células, no que diz respeito à elevação de cálcio intracelular. De novo, se a gente trata essas células com oximetazolina, uma dose relativamente alta, porém por um curto intervalo de tempo, 5 minutos, a noradrenalina perde tanto potência quanto eficácia em elevar as concentrações intracelulares de cálcio nessas células. Se a gente trata essas células com a noradrenalina, que é o ligante endógeno de maior eficácia nesse receptor, é como se a célula nunca tivesse visto a noradrenalina antes. Isso é verdade tanto para a elevação de cálcio intracelular, quanto para a formação do segundo mensageiro inositol trisfosfato, aquele que está ajusante da elevação de cálcio intracelular. Então, reproduzimos aquilo que a gente observava em tecidos animais, agora com os receptores recombinantes humanos. Há taquifilaxia para oximetazolina, mas não há taquifilaxia para a noradrenalina nesses receptores humanos. Essa taquifilaxia, essa perda de resposta, ela é normalmente acompanhada de fosforilação do receptor e internalização. Então, essa figura aqui nos mostra uma microscopia. Essa microscopia, na verdade, é uma microscopia confocal do receptor alfa-1A humano fundido à proteína fluorescente verde aumentada, enhanced GFP, a porção carboxiterminal desse receptor. Ao longo de 30 minutos de observação dessa mesma célula, nós vemos aqui a fluorescência na membrana plasmática onde ela deve estar, uma vez que o receptor tem que estar na membrana plasmática. Vemos uma fluorescência intracelular aqui, que provavelmente é receptor recém-sintetizado, estando no núcleo ou ao redor do núcleo propriamente dito. E aqui aos 5, 10, 20, 30 minutos
de estimulação com uma dose altíssima, uma concentração altíssima de noradrenalina. Essa fluorescência praticamente não sai do lugar. Ao passo que, numa célula que foi exposta à oximetazolina, essa fluorescência ela sai da membrana ao longo do tempo e se acumula em compartimentos intracelulares. Se eu jogo a oximetazolina junto com um antagonista de receptor alfa-1 adrenérgico, também numa alta dose, essa fluorescência não sai do lugar. Muito pouco quantitativo, a gente não ficou satisfeito na época a quantificação dessa internalização através de estudos de microscopia confocal. Então, nós fizemos experimentos com um ligante triciado, para marcar apenas, usando um protocolo para marcar apenas os receptores que estão na superfície da membrana plasmática das células. E, de novo, o que a gente vê é que a noradrenalina induz, sim, uma perda de receptores na superfície da membrana plasmática dessas células REC, porém, apenas depois de 50 minutos de incubação com essa dose altíssima. Enquanto que com a oximetazolina, já aos 5 minutos de incubação, nós conseguimos ver uma intensa perda desses receptores na superfície da membrana das células, ou seja, internalização. O quanto esses receptores são fosforilados em resposta à noradrenalina e à oximetazolina, aqui veio a nossa primeira surpresa, né? Então, nós incubávamos as células com noradrenalina ou oximetazolina, imunoprecipitávamos o receptor, fazíamos uma separação num gel de eletroforese e expunhamos aquele gel a um filme. Na verdade, fazia o Western blot, expunha o blot ao filme para tirar a autorradiografia daquele filme. E o que a gente consegue ver é que a noradrenalina induz uma fortíssima fosforilação, quando comparado com a oximetazolina, fosforilação desses receptores purificados, isto é, imunoprecipitados, logo no início da exposição, enquanto que a oximetazolina induz uma fosforilação desses receptores muito mais efêmera, de intensidade muito menor. E, aparentemente, também menos duradoura, apesar da gente não ter corrido atrás disso. A pergunta seguinte foi que quinases estão envolvidos na fosforilação ativada desses receptores, quando ativados pela noradrenalina e pela oximetazolina. E nós começamos essa investigação usando uma célula que expressa um dominante negativo da GRK, especificamente da GRK2, que é a principal GRK, isoforma da GRK envolvida na fosforilação desse receptor. E notem, a fosforilação desses receptores numa célula que expressa esse dominante negativo da GRK2, em resposta à noradrenalina, é praticamente idêntica. Ou seja, numa célula que a GRK2 funciona muito pouco ou quase nada, para a noradrenalina tanto faz, porque ela vai mandar o receptor ser fosforilado muito bem. Já no caso da oximetazolina, nessa célula que expressa o dominante negativo da GRK2, a oximetazolina induziu muito menos fosforilação desse receptor quando comparado com uma célula que não expressa esse dominante negativo, nos dizendo que enzimas, proteínas quinases intracelulares diferentes estão envolvidas na fosforilação desses receptores, dependendo do agonista que é utilizado para ativar esse receptor. E, de fato, na célula dominante GRK2, a noradrenalina, a internalização tardia dos receptores, na célula dominante, que expressa o dominante negativo da GRK2, é praticamente a mesma, porém, aquela grande capacidade de produzir internalização do receptor que a oximetazolina apresenta, numa célula que tem o dominante negativo da GRK2, a oximetazolina quase não consegue internalizar o receptor e também não consegue produzir taquifilaxia. Desculpem correr com o dado para taquifilaxia, é que o protocolo é um pouco mais elaborado e demora um pouco mais para explicar. Bom, se não é a GRK2 que fosforila o receptor ativado pela noradrenalina, o suspeito principal é uma proteína quinase, especificamente a proteína quinase C, que é uma proteínas quinases mais proximamente ativadas pelo receptor quando o receptor é ativado.
Então, fizemos uma análise farmacológica e chegamos à conclusão de que, muito provavelmente, o receptor, quando ativado pela noradrenalina, faz o receptor, ou melhor, a proteína quinase envolvida na fosforilação do receptor ativado pela noradrenalina é uma proteína quinase C do tipo alfa. A proteína quinase, que faz o receptor ser fosforilado quando ativado pela oximetazolina, não é uma proteína quinase, mas sim a GRK2, como a gente havia visto no diapositivo anterior. Bom, e aí vai, e isso cresceu o nosso interesse, né? E fizemos uma análise de espectrometria de massa para identificar quais resíduos de aminoácidos na estrutura do receptor alfa-1A adrenérgico humano. Na verdade, esses experimentos estão sendo feitos por foram feitos por um colaborador e continuam sendo feitos por um colaborador, que eu já vou mencionar quem é, agora nos receptores alfa-1B e D humanos, principalmente por interesse dele. O meu interesse aqui era no receptor alfa-1A, buscando identificar quais resíduos de aminoácidos intracelulares são fosforilados quando esses receptores são ativados pelo ligante endógeno, a noradrenalina, e pelos nossos ligantes de interesse. Estou mostrando aqui a oximetazolina só. E também, a título de ilustração, por um ativador de proteína quinase, um Forbol. Nesse caso, o Forbol, o acetato PMA, Forbol Myristate Acetate. Bom, e o que nós identificamos é que, apesar do receptor, quando ativado pela oximetazolina, ser pouco fosforilado, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade desses aminoácidos que são fosforilados. Identificamos esses resíduos de serina e treonina presentes na porção média da cauda carboxiterminal do receptor, que são fosforilados exclusivamente quando os receptores são ativados pela oximetazolina. Então, isso nos dá a ideia de que, dependendo de quem está ativando, está aqui, para quem for chato como eu, não tiver nada melhor na vida para fazer e quiser ter uma ideia de que aminoácidos são esses que vêm sendo fosforilados, tem essa revisão, onde a gente ainda está atual, onde a gente discute esses aspectos da regulação desses receptores, né? Então, a ideia é que, dependendo do ligante, isso não é uma ideia nossa, isso, na verdade, é uma ideia já de uma década e meia, né? É que se estabelece um código de barras de aminoácidos fosforilados na porção intracelular do receptor, e, dependendo de quem são esses aminoácidos fosforilados, haverá o recrutamento de proteínas adjacentes intracelulares que vão levar o receptor para um destino ou para outro, né? Bom, essa piadinha aqui ela só faz sentido em inglês, em português ela não faz, né? Porque isso tudo que a gente explicou agora foi para a oximetazolina e para entender por que ela, do ponto de vista molecular, né? Por que há essa taquifilaxia quando ela é usada como descongestionante nasal, né? Em inglês, o desenho foi eu que fiz, é um nariz correndo, né? Em inglês é running nose. Bom, em português perdeu completamente sentido essa piadinha, né? Mas não, a gente conseguiu explicar por que o meu nariz fica escorrendo quando a gente, do ponto de vista molecular, né? Na sanha do biologista, eu quero conhecer a fundo. Na verdade, não era só esse o nosso interesse. A gente estava muito mais interessado, durante o desenvolvimento desses estudos, em identificar outros ligantes que também são tendenciosos nesse receptor. E o que nós estamos mostrando aqui nesse conjunto de curvas, do tipo dose-resposta, é a capacidade de ligantes semelhantes à noradrenalina, isto é, compartilham essa estrutura feniletilamínica aqui, a noradrenalina, o outro neurotransmissor endógeno, a dopamina, a fenilefrina e a metoxamina. Selecionei aqui para mostrar aqueles que a gente mais usa, aqueles que estudam o sistema nervoso autônomo simpático, e as imidazolinas, incluindo aqui a oximetazolina, a nafazolina e o ligante de nosso interesse, que eu vou chamar mais a atenção de vocês mais adiante, aí, o A61603. O que a gente mostra aqui é a capacidade dessas moléculas em elevar cálcio intracelular, nesses dois gráficos da esquerda, e a capacidade desses
ligantes produzirem a internalização dos receptores, nesses dois gráficos da direita aqui. Tem que colocar seta, senão a gente não enxerga. Notem esse exemplo verde aqui, que é a dopamina. A dopamina é a menos potente destes agonistas em elevar cálcio intracelular ao ativar esse receptor alfa-1 adrenérgico. Porém, ela é tão potente quanto a noradrenalina em promover a internalização desse receptor. Ou seja, uma grandíssima reversão de ordem de potência. Notem esse ligante vermelho aqui. Foi o segundo mais potente em elevar cálcio intracelular. E foi o menos potente em induzir a internalização do receptor. Através de uma série de cálculos farmacológicos, é álgebra, não é nada complicado, a gente chega ao fator de tendência. E esse fator de tendência é a demonstração estatística do quanto esses ligantes são tendenciosos para uma via ou para não. De interesse para a gente está esse cara aqui, ó, esse A61603. Notem, ele é um ligante imidazolínico, ele é cerca de 300 vezes mais potente do que a noradrenalina em elevar cálcio intracelular, porém, ele é pelo menos 100 vezes menos potente do que a noradrenalina em internalizar o receptor. Ou seja, ele é o oposto da oximetazolina. É o ligante que é bom, o imidazolínico, que é bom para aumentar cálcio, fizemos isso para outros receptores também, que é bom para aumentar cálcio, mas ruim para promover a internalização, esse ligante A61603. E eu chego finalmente aqui à nossa provável potencial terapêutico. Deixa eu ser menos aqui humilde e descartar o provável e já ir para o potencial terapêutico do A61603 para o tratamento ou para a reversão do choque na sepse. Bom, a sepse é uma condição definida como uma disfunção orgânica ameaçadora da vida, que é causada por uma resposta desregulada do hospedeiro ou do indivíduo a uma infecção. Bom, o que nós sabemos a respeito da sepse é que a infecção é razoavelmente é pouco, a infecção é bem controlada atualmente pelos antibióticos e quimioterápicos que nós dispomos. Porém, o indivíduo morre por causa de um colapso cardiovascular, que se manifesta na forma de hipotensão. Essa hipotensão que se instala na sepse, o choque séptico, é muito difícil de ser revertida pelos vasoconstritores e agentes inotrópicos cardíacos que nós dispomos atualmente. Todos eles agonistas de receptores adrenérgicos. Então, coincidiu com a geração desses dados no nosso laboratório, com eu ouvir dizer de um programa de drug discovery que foi lançado pela CAPES em conjunto com a Universidade de Nottingham e que parte desse programa de drug discovery foi proposta pelo CRID, o Center for Research in Inflammatory Disease, da USP de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Quem não conhece o CRID, por favor, depois dessa apresentação, entra na página do CRID. É fantástico o que é feito no CRID. Bom, logo que eu fiquei sabendo que o professor Fernando Cunha estava encabeçando esse projeto de drug discovery, especificamente para drogas úteis no tratamento de doenças inflamatórias, e sabendo da enorme expertise dele, eu implorei para o Fernando: Fernando, deixa eu dar uns pitacos aí, deixa eu me envolver com esse projeto, porque nós temos aqui alguns agonistas que são tendenciosos, que podem ser interessantes para a reversão da hipotensão e do choque.
que agonista, ou melhor, qual que é o racional farmacológico disso, farmacológico-terapêutico? É muito simples. Na instalação da sepse, há uma perda progressiva do efeito vasoconstritor e inotrópico positivo dessas drogas úteis em reverter o choque. E isso leva à morte. Bom, que drogas são essas? São agonistas de receptores alfa-1 adrenérgicos, que vão elevar a pressão arterial e reverter o choque por elevar a resistência vascular periférica. E também agonistas de receptores beta-adrenérgicos, que funcionam como agentes inotrópicos positivos, isto é, aumentam a força de contração do coração, contribuindo para um aumento do débito cardíaco. Então, a associação de um inotropo e um vasoconstritor na sepse é a tentativa lógica, esse é o racional farmacológico, para elevar a pressão arterial que vem se perdendo. Porém, isso é progressivo. Notem aqui, esses são dados do nosso queridíssimo amigo, do grupo do nosso queridíssimo amigo Jamil Asreui, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, já bastante antigos, mas ainda um dos melhores que eu encontro na literatura, para descrever o que é, do ponto de vista experimental, essa perda progressiva de efeito vasoconstritor na sepse. Então, num animal, aqui é rato, é um rato, chã operado, né? A sepse é induzida por uma ligadura CLP, Second Ligation and Puncture, é a ligação do seco e depois faz uns furos ali para deixar extravasar material e o animal desenvolveu uma infecção generalizada que apresenta características muito semelhantes da sepse em humanos. Então, no animal que foi falsamente operado, isto é, ele teve o seco ligado, mas não houve a punção do seco, olha aqui, ó, doses crescentes do agonista de receptor alfa-1 promovendo elevações da pressão arterial média desse animal. Aqui, ao longo do tempo, a perda de pressão arterial média após a indução da sepse nesses ratos. Notem como 12 horas já após a instalação da sepse, o agonista de receptor alfa-1 adrenérgico perde grandemente sua capacidade de promover vasoconstrição. Nós reproduzimos esses dados do professor Jamil, do grupo do professor Jamil, agora usando camundongos, porque era muito mais conveniente para a gente. E reproduzimos vários dessas características. Então, aqui está um registro da frequência cardíaca e pressão arterial, num camundongo que sofreu a cirurgia Chan e no CLP. Desculpem. Horas após, medidos por telemetria, tá? Horas após a indução da sepse. Tá? E a gente consegue ver aqui que mimetizamos essa situação que anteriormente era muito bem descrita. Repito, ainda preciso achar uma ilustração melhor do que essa do grupo do professor Jamil para mostrar essa perda progressiva de efeito vasoconstritor que se instala na sepse. Bom, nós também determinamos que, ou melhor, observamos que há uma perda de receptores alfa-1 adrenérgicos no coração, em vasos de condutância, como a aorta, e em vasos de menor calibre, que nós julgamos ser vasos de resistência, artéria mesentérica de primeira ou segunda ordem. Aqui é número de receptores presentes nesses segmentos de vasos, tá? Corrigidos por quantidade de proteína. O número de receptores cai para menos da metade após a indução da sepse. Se eu não me engano, isso daqui é 24 horas depois da indução da sepse. Mais ou menos no ponto final aqui, mais ou menos nessa situação aqui que o professor Jamil está vendo. Tá? E apresentamos como possibilidade, né, de novas terapêuticas, vasoconstritoras. E também isso acabou sendo extrapolado para
drogas inotrópicas positivas, mas a gente não vai ter possibilidade de ver isso hoje por causa do tempo. Apresentamos duas hipóteses de drogas que poderiam ser muito melhores do que a noradrenalina, que é a droga de escolha utilizada nas unidades de tratamento intensivo para reverter essa hipotensão. Essas duas possibilidades seriam: olha, talvez a noradrenalina seja uma droga muito forte, de altíssima eficácia. E quanto maior a eficácia da droga, isso é lógico, né? Não apenas a sinalização dependente da proteína G, elevação de cálcio e contração vai ser maior, bem como a internalização do receptor pode ser maior. Mas como segunda hipótese, né? A primeira hipótese, a força do agonismo, a intensidade da eficácia do ligante, e como segunda hipótese, o agonismo tendencioso, ou seja, aquela droga que a gente já conhece, ou aquelas drogas que nós já conhecemos, que são muito boas para elevar cálcio intracelular e muito piores para promover a internalização do receptor. E passamos a investigar isso através de uma longa lista de perfil, né? Isto é, passamos a fazer um perfil de afinidade e eficácia de mais de 100 ligantes de receptores adrenérgicos em receptores alfa-1, alfa-1, alfa-2 e beta-1 e beta-2, recombinantes humanos. 2 pós-docs estiveram envolvidos nesse estudo, junto com a professora Gillian Baker, da Universidade de Nottingham. Chegamos a uma lista, chegamos a fazer alguns experimentos de internalização desses receptores. Aqui é por microscopia confocal, mas de high throughput. Os experimentos caminharam bem, mas, infelizmente, a CAPES cancelou o projeto quase que a 70%, 60% no mínimo, do que ele vinha andando. Bom, enquanto isso, aqui no Brasil, a gente continua desenvolvendo esses estudos, seja do ponto de vista molecular, com os receptores nativos, com os receptores recombinantes, desculpem, heterólogos expressados em células, bem como com os receptores nativos expressados nos tecidos. Um breve esclarecimento. Esses receptores alfa-1 adrenérgicos, eles não estão homogeneamente distribuídos ao longo do sistema cardiovascular. Eu sou um daqueles que compartilha a ideia de que vasos de grosso calibre, que são pouquíssimo inervados, predominam receptores do tipo alfa-1D. Vasos de pequeno calibre, densamente inervados, e que, portanto, estão mais envolvidos no controle da resistência vascular periférica, predominam receptores alfa-1A adrenérgicos. Então, a Vanessa Borges, junto com a Dilson, 2 pós-docs que foram fantásticos, mas que, para a sorte deles, acharam coisa melhor para fazer na vida. O Edilson foi contratado, acabou prestando concurso, foi contratado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a Vanessa Borges encerrou o projeto e foi fazer um pós-doc no exterior. Nós fizemos esse perfil de efeitos dessas drogas, agonistas de efeitos vasoconstritores dessas drogas, num vaso de condutância e num vaso de resistência. Confrontamos esses dados com o que nós conhecemos desses ligantes em receptores alfa-1A humanos recombinantes, no que diz respeito a elevar concentração de cálcio intracelulares. Os nossos receptores de interesse são esses 2 aqui. Demonstramos a grande perda de receptores nesses 2 tecidos, não? Um tecido de condutância e um tecido de resistência. E chegamos aqui ao nosso ligante, que nós julgamos ser, no momento, mais adequado, tendencioso para elevar cálcio versus a internalização do receptor. Então, só o capricho nada, a neurose, a patologia do farmacologista. O farmacologista olha para essa curva aqui de símbolos brancos, pessoal, e não vê uma única curva sigmoide. O farmacologista, o patológico como eu, ele vê 2 curvas sigmoides em branco aqui. Uma que se encerra aqui
e outra que se inicia aqui para cima. De fato, isso é efeito vasoconstritor dependente de receptor alfa-1A, aquele que é importante para elevar a resistência vascular periférica e que é grandemente perdido na sepse, enquanto que a resposta mantida pelo receptor alfa-1D, que é pouco relevante para elevar a pressão arterial na sepse, essa se altera muito pouco. Então, confrontamos esses dados, né, de agonismo tendencioso, selecionamos o ligante com base nesse racional, o que ocorre no receptor nativo expressado no músculo liso, ainda do animal de experimentação, né? E o que ocorre com o receptor recombinante humano, em termos de propriedade molecular desses ligantes, isto é, algo que a gente prevê não mudar, né? E já começamos a fazer os experimentos de telemetria em resposta, ou melhor, essas figuras aqui, elas nos mostram, né? São, na verdade, um dos últimos resultados que a Vanessa gerou antes de ir para o pós-doc dela, no exterior, porque não conseguimos uma outra bolsa aqui para ela, e o que para ela vai ser muito bom também, do ponto de vista da formação dela, né? Aqui, pessoal, são registros de telemetria, isto é, com o animal acordado, de pressão arterial média, aqui em cima, e de frequência cardíaca, aqui embaixo, 6, 12, desculpem o erro, e 24 horas a indução da sepse nesses animais que receberam a perfusão contínua de não, doses únicas, desculpem, em bolos. Precisamos ainda fazer a perfusão contínua de bolos de noradrenalina. Notem como a pressão arterial, a basal, já às 6 horas já caiu bastante, 12 e 24. A frequência cardíaca basal, essa pouco se altera. Mas notem como o efeito elevador da pressão arterial, o efeito hipertensivo da noradrenalina é grandemente perdido na sepse. Notem a tremenda perda de potência da noradrenalina em elevar essa pressão arterial, seja a 6, a 12 ou a 24 horas. Sendo que a 24 horas, mal e porcamente, a noradrenalina foi capaz de elevar essa pressão arterial a níveis ditos ou considerados basais. Por outro lado, o ligante tendencioso, aquele que é ruim para promover a internalização do receptor, mas melhor para elevar cálcio intracelular e, portanto, a vasoconstrição, num animal controle, 6, 12 e 24 horas, e doses em bolos crescentes às 6, 12 e 24 horas, como esse ligante tendencioso consegue elevar essa pressão arterial a níveis maiores do que o basal, do Shan, do animal Shan, do camundongo Shan, e com uma potência incrivelmente maior do que aquela da noradrenalina. Notem a escala de doses aqui, ó. 10, 30, 100 nanomol por quilo. 0,2, 0,6, 2 nanomol por quilo. Então, a potência pelo menos 50 vezes maior. Bom, como havia dito, né, nem tudo é ruim, nós perdemos o Edilson, perdemos a Vanessa Borges, ou seja, eles tomaram destinos, rumos melhores para a vida deles, né? O Fernando, aliás, acabou de recrutar mais uma pós-doc, a Letícia Galan, que vai continuar esses experimentos agora para a gente investigar os efeitos da infusão contínua. São experimentos bastante trabalhosos, né, porque eles envolvem múltiplas cirurgias daquele camundongo, uma primeira cirurgia para a implantação dos sensores de telemetria, uma segunda cirurgia para sepse. A sobrevida desses animais a essas duas cirurgias é necessário que se tenha uma mão muito bem treinada para chegar a esse propósito, né? Então, esses experimentos que vão ser começados em breve, né, vão envolver, que ainda precisam ser feitos para a gente caminhar com um pouquinho mais de
solidez em direção a essa aplicação terapêutica bem fundamentada para um agonista tendencioso, muito melhor do que a noradrenalina para elevar a pressão arterial, né? Ainda precisamos demonstrar os efeitos da infusão contínua, a função de órgãos-alvo, né? Uma vez que essa droga é um excelente vasoconstritor, como nós já vimos, né? O quanto essa vasoconstrição vai comprometer a função renal, a função hepática, o quanto vai comprometer a função do miocárdio, né? Por promover contração coronariana e aí comprometer ainda mais a função cardíaca, né? E, finalmente, estabelecer, de fato, as vantagens do ponto de vista de uma curva de sobrevivência nessas circunstâncias, né? Para daí a gente caminhar com um pouquinho mais de solidez para essa fundamentação terapêutica farmacológica para o uso da oximetazolina, do A61603 na sepse, né? Bom, essa é uma foto bem antiga já do pessoal do laboratório. Os envolvidos nesses estudos, ou melhor, eu apresentei dados aqui do laboratório da Vanessa Lima, todos os dados sobre agonismo tendencioso. Ela tem uma cabeça matemática muito boa, aliás. A Vanessa se encantou muito mais com os números do que com a biologia da coisa. A Juliana Akinaga continuou no pós-doc, foi fazer um pós-doc lá em Nottingham, e participou do desenvolvimento dos dados lá em Nottingham. São esses dois aqui os envolvidos, essas duas, aliás, os envolvidas nesses dados, né? Os dados de fosforilação do receptor, a Juliana foi para a Universidade Autônoma do México, na Cidade do México, trabalhar com esse que deixou de ser um colaborador, passou a ser um amigo, o professor Adolfo Garcia Sainz, do Instituto de Fisiologia Celular. E é lógico, né? Esses dados só foram gerados por causa do CRID, especialmente pelo Fernando, né? Eu agradeço sempre que eu posso ao Fernando Cunha por ter cedido aos meus pedidos para me deixar ser incluído nisso, né? E lá de Nottingham, a professora Gillian Baker e o professor Stephen Hill e tiveram como pós-docs brasileiros envolvidos nesse projeto conjunto de Drug Discovery da CAPES, a Emiliana Abrão, a Juliana Akinaga. Para vocês, alunos aqui que estão na audiência, eu não posso, e é aquele velho alemão que me pega. Cristina, por favor, abre o microfone. Mas só para dar uma dimensão aí para os alunos da nossa querida que está lá em Nottingham. Maria Augusta. A Maria Augusta, que é egressa daí, se eu não me engano. Foi minha aluna de doutorado, Maria Augusta. Pois é. Então, na verdade, é uma pena, Pupo, que a gente não pode. O professor Jorge teve que mandou aqui um bilhete dizendo que teve que sair para variar, coitado. Ele tentou ficar até o final, mas foi para. Nossa, eu estou falando demais, Deus me livre, Cristina. Chega. Você não jogou um sapato, tem que jogar um sapato em mim. Não, assim, eu sou suspeito, né? Porque falou. Eu falei por uma hora, Cristina. Falei por uma hora. A farmacologia molecular me encanta, mas é uma pena que o professor Jorge não esteja aqui para escutar você falar sobre Nottingham, porque isso é o nosso calo, né? Alguma parte dos alunos não sabem da história do projeto. E só nasceu por causa do professor Jorge. Que surgiu por causa dele. Na verdade, assim, eu convenci o Jorge a visitar Augusta por causa que eu tinha conhecido o Stephen Hill, do sistema, e a gente estava interessado também em fazer uma faculdade de farmácia aqui na UERJ, nos moldes de Nottingham, que obviamente deu com os burros na água, e aí surgiu, o Jorge foi lá visitar e se encantou, e nós fizemos, assim, contribuímos com o projeto, e o reforço da Maria Augusta, né? Sim. Que foi
maravilhoso. Mas, infelizmente, após a saída do Jorge Guimarães da CAPES, o projeto virou o calo da nova diretoria internacional da CAPES, que fez o possível para acabar com ela. As semanas de discussão do projeto conjunto CAPES Universidade de Nottingham, eu participei de 3 semanas de discussão lá em 3 anos consecutivos. É fantástico. Foi. Assim, é uma pena que a gente não tenha podido continuar. Eu fico assim super empolgada quando eu vejo que vocês puderam aproveitar isso, uma ideia que eu tive assim do nada, de colocar o Jorge em contato com a Maria Augusta, que achei que era interessante, né, por um lado, e ele se empolgou por outro, com a visão que o Jorge tem, e infelizmente não deu. Mas, olha só, e também eu sou suspeita, porque você começa a falar em farmacologia molecular, eu e a Graça, os olhinhos já ficam brilhando assim, né, Graça? A gente já começa a pensar em farmacologia mas adorei. Deixa eu te agradecer, que foi realmente uma palestra, foi uma aula. Cristina, então eu tinha consciência do tempo, mas ao mesmo tempo eu sabia que o público não é de farmacologista, então o André corre e André não corre. Temos extrapolei pelo menos 20 minutos a minha intenção. Os nossos dados aqui mostram que os alunos estão falando maravilhoso, foi ótimo no chat. Eu não consigo, para variar, eu não consigo abrir o chat, né? Que eu estou com 2 computadores, aí eu já começo tem os alunos agradecendo aqui, né? Quem quiser fazer pergunta, porque eu já tenho as minhas aqui, né? Está aberto a perguntas, e eu já começo, então, com uma coisa. Você lembra que uma das coisas que me chama a atenção, eu vi que você tem um trabalho com o Fernando com neutrófilo. E o que a gente viu em algum momento na sepse foi um trabalho que eu tenho o maior orgulho de ter participado com o Fernando nisso, né, que a gente começou com essa história, mostrando que a GRK2 e a GRK5, elas estão extremamente ativadas no neutrófilo que para de migrar e responder. Como é que ficaria? Será que tem alguma... Como é que é esse trabalho teu do neutrófilo com o Fernando? Porque o neutrófilo para de migrar na sepse, né? Aí o Jamil foi para o lado do cardio e a gente ficou com o lado do... Depois o Fernando continuou, né? Mas a parte da GRK, quem descobriu foi feita aqui no laboratório, Zeca, né? Com o envolvimento do Zeca, se eu não me engano, ou não? Não, o primeiro ainda não sei se teve o Zeca, acho que não, porque teve uma meia dúzia de autores. Na verdade, foi a Sandra Reis que fez a... Tá ok. Tá? Na verdade, Cristina, eu não sei como isso prosseguiu lá no laboratório do Fernando. Mas não, é ponto pacífico. Ponto pacífico. Não só em neutrófilo há essa ativação aumentada de GRK, de uma forma dependente de óxido nítrico, se eu não me engano. A gente viu que ele fosforila o receptor. Não só em neutrófilo, mas também no músculo liso, no músculo cardíaco. No músculo cardíaco é especificamente o trabalho da Dani, que acho que foi o que eu mostrei aqui. Foi o trabalho da Dani, do Jamil, né? Exatamente. E que o envolvimento do nosso laboratório no trabalho da Dani foi a Dani vir para cá para fazer os binding com os receptores beta e alguns ensaios funcionais. Mas me lembro, afinal de contas, né, eu sou coautor, apesar de ser o coautor com uma participação... Ei, cadê o trabalho da Dani? Deixa o trabalho da Dani para lá. Mas, apesar de ser um coautor com uma participação menor, claro que eu me inteirei do trabalho e me lembro da felicidade da Dani ao fazer os blotes de GRK em miócito cardíaco e acender tudo lá. Isso aí, assim, a GRK, depois que ela foi descoberta, né, que o pessoal começou a olhar
a GRK dentro da sepse foi uma outra visão, né, Pupo? Sim. Que começou a vir. Agora, o que me chamou a atenção também foi que a oximetazolina ela está mais envolvida com a GRK2, né? E esse A6, não sei das quantas, também é GRK2? Nós não, nós ainda não nos interessamos por ver por que o receptor não é fosforilado quando ativado pelo A61603. Né? Seria a pergunta reversa da oximetazolina. Né? Por que a oximetazolina é fosforilada de forma diferente? A gente ainda não se encantou por responder essa pergunta. E o mais interessante é que, no perfil de bias que a gente... Mais interessante para o farmacologista só, Cristina, no perfil de bias que a gente identificou para um painel de 20 ligantes, não tem nada a ver com a estrutura do ligante. Então, um ligante que é feniletidamínico, ele é tendencioso para cálcio. Um outro ligante feniletidamínico, ele é tendencioso para internalização. Isso é muito legal, né? Eu acho interessante. E talvez o que não nos tenha empolgado foi o fato desse ligante feniletilamínico, né? Que não foi tendencioso, ou melhor, foi tendencioso para a internalização, ter sido a dopamina. Então, a dopamina, logo que se instala a sepse naquela fase dita hiperdinâmica, né? Há uma ativação simpática muito grande e há uma descarga da medula da glândula adrenal enorme. Os níveis circulantes de dopamina aumentam em 8 vezes. Então, a adrenal quer liberar adrenalina, mas libera adrenalina e tudo junto que tem lá, né? Noradrenalina e dopamina junto. Então, o aumento nos níveis circulantes dessas 3 catecolaminas de 8, ou melhor, de 3 a 8 vezes, dependendo da catecolamina que a gente está falando. Né? A dopamina é exatamente essa que aumenta para caramba na instalação da sepse, quando o choque se instala na sepse. E nós fomos para esse lado da pergunta. Caramba, será que essa dopamina endógena tem algum papel nessa dessensibilização do receptor? Isso. É isso que eu ia te perguntar, assim, era essa questão que eu estava querendo entender, assim, como é que você entende essa dessensibilização do receptor durante a sepse? Sim. Você acha que está envolvido ali? Sim, Graça. Olha, laboratório pequeno, tentar fazer as coisas com calma e tentando, né, dar um treinamento para o estudante de pós-graduação. Né? Então, eu tive um mestrando muito bom que começou a investigar qual é a capacidade da dopamina em produzir taquifilaxia. E repetindo aqueles protocolos semelhantes aos que a gente havia feito com a oximetazolina, buscando uma droga, ou melhor, buscando protocolos que causem estresse, que causem taquifilaxia. Olha o que acontece com curvas consecutivas de dopamina. A dopamina, eu não estou mostrando ponteiro, e não estou mostrando ponteiro e estou mostrando 340 curvas dose-resposta. Então, aqui são situações estressantes no tecido, né? Tenta fazer o agonista perder potência. Como? Encurtando o intervalo entre uma curva e outra. Né? Para noradrenalina, nada. Para dopamina. Olha. Se eu trato o tecido com noradrenalina, isso a gente já sabe. Desculpe. Se eu trato o tecido com noradrenalina, isso a gente já sabia. Se eu trato o tecido com dopamina, a própria noradrenalina perde potência. Então, seria o doutorado dele, mas ele também buscou partir para o molecular agora. Né? Vamos enfiar o pé na jaca agora, transfectar as células, fazer cálcio, fazer MAP-quinase, fazer... Você continua com o pessoal da Dillian lá? Continua em contato com eles lá?
lá em Nottingham? Sim. Temos alguns manuscritos que estão saindo. Ela não conseguiu terminar o nosso elenco de agonistas que seriam testados, né, em todos os receptores adrenérgicos, mas fizemos 60% disso. Né? Mas foi a interrupção precoce do programa. Uma pena. Eu acho que essa história da dopamina, eu acho que isso aí vai dar um pedal para você. Eu acho que isso aí pode responder tanta coisa com essa história da dopamina. Putz, grilo, Cristina, tem um cara, é um norte-americano, é o Brian Roth. Esse cara ele tem lá na Universidade da Carolina do Norte um site que fica juntando a afinidade de drogas por receptores acoplados à proteína G, é o GPCR Database para farmacologia. Né? E uma vez eu perguntei para ele, Brian, o que você acha da dopamina endógena ter como alvo alvo biológico, né? A dopamina endógena, ter como alvo um receptor alfa-1 adrenérgico. Ele me respondeu que, olha, tem receptor adrenérgico que eu acho que é receptor dopaminérgico, e tem receptor dopaminérgico que eu acho que é receptor adrenérgico, na verdade. Então, pode ser. É o tal do sacrifício didático que a gente faz. Né? Não, esses receptores aqui são da adrenalina, esses da serotonina, esses da... Essas drogas que aumentam dopamina, muita dopamina, sim. Né? Como é que fica essa sensibilidade? Sim, boa pergunta. Isso eu não sei. Isso eu não sei, mas interessante de... Isso aí dentro do teu modelo dá para você fazer, né? Dá. Laboratório pequeno, aula para caramba. Vocês dão muita aula, né? A quantidade de ideias, né? E, nossa Senhora, como dá prazer. Né? E essa pandemia, você receber uma ideia dessa. Eu nunca pensei em colocar nessa jogada da história da dopamina para o Rodrigo, né? Na época, um anti-Parkinson. Pois exatamente nisso. Olha, e aí a vantagem da sala de aula, né? Várias terapêuticas anti-Parkinson, né? Acabam dando síncope no paciente. Será que essas síncope... A hipotensão postural, né? O cara levanta e cai. Bom, aí é comprometimento de equilíbrio também. André, foi marca, assim, muito bom. Olha que coisa boa. E você ainda tem a FAPESP, né? Vocês estão bem. Pois é. E a gente nós estamos um pouquinho, digamos assim, menos... Não estamos iguais a outros estados. Eu acho até que a FAPERJ tem sido generosa em alguns pontos. Né? Eu não estou podendo reclamar. Pelo menos aqui na universidade e no meu laboratório, a FAPERJ tem sido até bastante generosa. Mas essa pandemia, junto com a generosidade da FAPERJ, me deu uma frustração absurda. Porque nós ganhamos projetos e parou tudo, né? Estamos voltando agora. Né? Mas olha, André, deixa eu te agradecer. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, eu acho que ninguém botou o nome até agora. Eu quero só agradecer, que foi realmente uma aula espetacular. Assim, é bom que faz a gente voltar ao estímulo, né, de assuntos. E aquele assunto, eu acho que nós poderíamos fazer uma pressão mais tarde na CAPES para voltar o projeto de Nottingham. A Augusta já esteve aqui falando, e eu acho que você poderia voltar, pelo menos pessoalmente, você pegar os seus alunos e mandar para lá. É um negócio bem legal. Né? A Augusta está muito envolvida com a parte de diplomacia científica, mas... Então, Pupa, deixa eu te agradecer, porque a gente tem que entregar a sala aqui. Né? Um abraço, muito obrigada. Obrigada pela aula de farmacologia, obrigado pelo Obrigado, Graça. Tchau, prazer te ver. E a gente se encontra no Congresso, né? Se Deus quiser. Estênio, mais uma vez, obrigada. E a pessoal, inscrições já abertas desde ontem.
Olha, Nosso congresso. congresso de farmacologia com inscrições abertas. Quem tiver, vamos botar na nossa página da pós-graduação. Tá? Muito obrigada para você. Tchau, tá Obrigado, todos. Cristina. Tchau, tchau, gente. Os alunos Tchau, pessoal.